Bom dia, Alberto. Satisfação imensa tê-lo conosco mais uma vez na nossa bancada de formadores de opinião independente. Satisfação, Alberto. Bom dia, Oliveira. Um abraço aí para todos, um ótimo dia para todos os nossos ouvintes e espectadores aí do RMS News. Sextou, Alberto Cassoni? Sim, sextou, mas ainda temos uma grande jornada para cumprir nessa sexta-feira. Não tem nem dúvida, né, meu caro Alberto Cassoni? E temos boas notícias hoje, o caro Alberto Cassoni. Eu tô dando uma olhada. Pode falar, Alberto. Uma boa e uma ruim, né? Como que é aquele ditado que fala um no cravo? Como que é? Lembra desse? Um no cravo, outra na... Eu esqueci, agora me fugiu. Mas vem uma notícia boa e vem uma notícia ruim. Tá certo, Alberto Cassoni. Então vamos começar. Qual que você considera boa? A primeira, é isso? A do Banco da Associação? A primeira. A primeira? Então deixa eu buscar ela para você aqui. O Banco de Dados da Associação Comercial de Sorocaba, administrado pela Boa Vista SCPC, apontou queda pelo 20º mês consecutivo na inadimplência. A quantidade de CPFs negativados no mês de julho baixou 50.785 para 50.201, diminuição de 115%. Nos últimos 12 meses, houve uma queda substancial de 11,24%. A quantidade de registros, onde estima-se que, em média, cada inadimplente possui 2 contas em atraso, apontou redução de 1,20%, baixando de 73.009 em junho para 72.135 em julho. No comparativo anual, a baixa é de 19,61%. Os valores devidos, entretanto, tiveram leve alta de 0,13%, passando de 45.682.000 para 45.741.000 reais. Na comparação do último ano, a baixa foi de 3,86%. O resultado da inadimplência nas empresas também é positivo. O número de registros baixou 2.398 em julho para 2.382 em julho, significando um declínio de 0,67%. No ano, a queda foi de 7,75%. Ainda continuando a informação, os valores devidos pelas pessoas jurídicas tiveram uma leve alta, passando de 3.076.000 para 3.189.000. A sexta-feira é interessante que são números, é só economista. Daqui a pouco tem o professor Marcos Canhada, Alberto Cassoni, especialista na área. E aí, Alberto? Aí são tantos números, é conta de mais, é conta de menos. Aí eu falo, deixa pro Alberto. Essa conta eu não fui, né, nessa aula aí. Posso até ter ido, mas não captei legal não, viu, Alberto? E aí? Qual a análise que se faz de mercado, Alberto? Olha, é uma boa notícia, porque nós estamos vendo aí, como você disse, é o 20º mês que o índice vem caindo. Então, ainda que seja 1%, 0,5%, caia aí 100 casos, 200 casos, números baixos com relação ao volume, mas demonstra que há uma tendência de queda. Ou seja, essa tendência ela vem se consolidando mês a mês. Então, existe sempre uma tendência de queda e isso pode ter aí um aspecto psicossocial aí que tem que ser analisado, que demonstra que as pessoas estão aprendendo aí com as adversidades, né? Muitas vezes nós podemos aprender aí com amor ou com a dor, né? Então, com a pandemia aí, as pessoas estão aprendendo com a adversidade que temos que ter uma atitude um pouquinho melhor com relação às nossas finanças. E se algo não é feito no aspecto governamental com relação ao planejamento, o planejamento local, o planejamento doméstico, ele tem que ser bem analisado. Entendo também que isso pode ser uma sinalização que a retomada das atividades econômicas, ainda que um pouco longe daquilo que a gente requer como ideal, está demonstrando nos micros, pequenos e médios
empreendedores, mesmo como consumidor, um cuidado necessário de fazer dívidas lastreadas com aquilo que vai efetivamente receber. E não fazer dívida lastreada em promessa. Eu vendi tal coisa, eu vou receber um dia. E se não receber? Você tem que ter o seu planejamento dentro daquilo que é efetivamente realizado dentro da sua conta corrente. E estamos aí, uma outra sinalização que estamos percebendo é que nós estamos aprendendo aí com as adversidades, mas ajudaria bastante se no currículo escolar nosso tivéssemos a economia doméstica, tivéssemos aula de economia elementar para a população, no sentido de facilitar esse processo, essa interação aí das políticas econômicas que vão acontecendo no nosso dia a dia com relação às atividades diárias. A gente entende que a dona de casa também já tem a sua grande expertise na compra, na economia das compras do lar e tudo mais. Mas é necessário ter esse conhecimento também para fazer uma programação, fazer um planejamento lá para frente. E nós temos aí, né, o professor Marcos Canhada, que poderá confirmar ou não aí esse diagnóstico dessa necessidade de nós sermos aí mais atentos às questões econômicas e principalmente aquilo que nós podemos controlar da nossa economia, que é a nossa economia doméstica. Roberto, traga a bola pro seu peito e marca seu gol, meu amigo. O teu lugar é agora, não joga a bola pro professor Marcos Canhada, não. Professor Marcos Canhada é só para terminar, viu, Alberto? Brincando com você. É sempre bom quando a gente pode reconhecer a grandeza do outro também, né, Alberto Cassoni? Sim, sim. A gente ganha. Roberto, mas a questão é a seguinte: essa notícia aqui, você fala aí, seria um entendimento natural, né? E pode até ser um entendimento natural. Olha, as pessoas estão se conscientizando. Por outro lado, é conscientização ou falta de dinheiro no bolso? Eu acho que são os dois principalmente. Agora, o importante é que quando o dinheiro começar a aparecer, é como eu disse, o dinheiro ele tem que aparecer, comprar, fazer as coisas na expectativa de que um dia vai melhorar, isso pode ser perigoso. Isso demonstra aquilo que a gente vai ver, já antecipando na próxima notícia, a falta de planejamento. Então, você não tem planejamento nenhum, então você fica dentro daquela música Deixa a Vida Me Levar. Então, essa é a questão, ter uma conscientização de como a economia está girando e o que eu posso controlar dentro da minha experiência que a gente tem no meu lar, por exemplo, na minha economia doméstica, nos meus negócios também. Você fez a gente sabe, você fez aí uma série de investimentos no RMS News aí com alta tecnologia, melhorou muito a sua qualidade, mas é óbvio que você fez isso dentro de um passo que você pôde dar. Então, a gente percebeu uma evolução de um processo, de um outro, e chega a uma maturação. Possivelmente, se você tivesse já comprado o melhor sistema que você tem hoje, quando você estava no início, talvez você estaria não utilizando bem o meio, mas você está fazendo um crescimento do seu projeto. E isso é que a gente espera que a população faça no dia a dia. E se isso acontecer, nós vamos exigir que os governos também o façam. Alberto Cassoni, gestor de marketing e inteligência de mercado. Rapidinho aqui, eu vou dar uma... Esse cenário que você vê aí dessa informação, qual o impacto que ele tem no comércio, no comércio, na indústria, de uma maneira geral, Alberto Cassoni? Olha, o lojista, se o lojista perceber que o consumidor ele está mais consciente de que ele não deve ser inadimplente, que o consumidor ele é adimplente, o lojista, por exemplo, ele pode até
flexibilizar o seu fluxo de caixa e investir um pouco mais em prazos de compra, e isso, ou em vez de você investir em dar mais prazo ou dar um desconto maior para um pagamento à vista. Então, todos esses sentimentos aí, todos esses cenários que vão aparecendo, o lojista, o empresário, ele tem que ir analisando para fazer o seu planejamento e dar a reciprocidade com como que o consumidor está se comportando. Então, o comportamento do consumidor, ele é fundamental. Ele é fundamental para demonstrar o que o lojista, o empresário, o microempreendedor, até o grande empresário, a grande indústria, tem que fazer com relação aos seus mecanismos de comercialização. Então, e isso tem que gerar benefícios para todos, para o mercado de um modo geral. Alberto Cassoni, gestor de marketing e inteligência empresarial, você pode ver e rever este conteúdo, esse comentário do Alberto Cassoni no nosso portal rmsnews.com.br, jornalismo para você conectado na internet. Você poderá inclusive compartilhar para diversas redes sociais. O Alberto Cassoni, tem uma outra informação aqui, e você já falou no seu comentário inicial aí, você já linkou com essa notícia aqui, e justamente na hora que eu estava construindo com o pessoal que essas informações da sua análise, eu justamente fui vendo esses links dentro da sua especialidade, na questão do planejamento, né? A construção de escola municipal de ensino no residencial Carandá, na zona norte de Sorocaba, em 2019, no governo José Crespo, e com custo de R$4.700.000, apresentou graves irregularidades no planejamento e projeto básico, segundo o julgamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O julgamento foi feito nesta semana. Os responsáveis pelo contrato foram multados. A Prefeitura de Sorocaba não foi notificada e a defesa do ex-prefeito não se manifestou. O relator lembrou que 6 das 9 empresas que participaram do processo de licitação não foram selecionadas por exigência do edital. Ele mencionou a ausência de estabelecimento de critérios e ressaltou que, mesmo após o recebimento definitivo da obra, foram noticiados problemas na execução pela diretora da escola. Além do contrato e da licitação julgados irregulares, também foram julgados 2 aditivos, termo de acompanhamento e termo de recebimento da obra. Os responsáveis pelos contratos, incluindo o prefeito Crespo, foram multados em 300 OFIRs do Estado, que significa aí, equivale a R$8.700. E aí, Alberto Cassoni, como você começa essa notícia, eu não vou fazer nem pergunta para você. Aí direto. Notícia ruim, né? Então, de repente, a gente percebe aí que os órgãos aí que analisam os contratos, ou seja, quando analisou um contrato, analisou uma obra, tal, ou seja, é coisa passada. Então, o TSE e o Ministério Público, né, indicam que houve falhas no planejamento, no edital, e, portanto, houve falha na contratação. Além, como a diretora disse, problemas no decorrer da obra, é lamentável, porque a gente chega à conclusão que houve um mau uso das verbas públicas, né, que é resultado do suor do nosso trabalho, dos nossos impostos recolhidos, que a gente tenta, como a gente viu ali, se a gente tem uma tentativa de não ser inadimplente, a gente tem boa parte aí dos empresários e tentam ser adimplentes na questão dos impostos. E quando a gente vê que parte desses nossos impostos eles foram mal utilizados em obras mal executadas, isso é muito ruim e é triste. E a gente espera que isso tenha um fim. Mas e é como nós dissemos anteriormente, né? Falha no planejamento, falha na execução e falha na entrega, né? Nos prazos e tudo mais, ou havendo aditamentos e tudo mais. E o que resta nos imaginar em situações como essa? Hoje em dia, a gente não sabe se isso foi feito de má fé, se houve má fé na contratação, no edital, ou se foi mesmo falha de planejamento, falha funcional,
profissional no sentido de fazer as coisas não andar de forma adequada. É por isso que hoje, inclusive o RMS News coloca bastante essa questão, nós temos essa questão do compliance, né? Que significa assim, estar em conformidade, adotar procedimentos para evitar problemas. Então, existem procedimentos de compliance que têm que ser observados no sentido de evitar que um planejamento mal feito seja executado. Quer dizer, se o projeto já tivesse sido barrado ou revisado no planejamento, se o edital tivesse sido já revisado anteriormente, se a execução da obra tivesse sido feita dentro das normas, você sabe que existem normas aí da construção civil, se isso tudo acontecesse, provavelmente nós não estaríamos dando essa notícia, estaríamos dando uma notícia da eficiência da escola. E essa questão da normatização é importante porque a partir do momento que uma área começa a receber um projeto normatizado para executar ele dentro das normas, indica que você precisa ter profissionais bons para atingir as normas e as metas. Não é o meu vizinho, que é legal, gente boa, que eu vou botar ali numa área aí para fazer um planejamento estratégico. Então, isso tem a ver com o nosso futuro. Um exemplo claro de compliance que a gente está vendo aí, que foi implantado em razão da grande movimentação de quase R$1 trilhão, foi no Ministério da Saúde esse ano. As normas de compliance lá evitaram uma série de medidas anticorruptivas e não foi, até o momento, graças a Deus, não foi encontrada nenhum desvio de verba. Já, por outro lado, nas esferas estaduais e municipais, infelizmente, faltou esse compliance aí e a gente viu aí muita verba indo pelo ralo abaixo. Mas é tudo uma questão de aprendizado, Oliveira. Nós temos que aprender a gerenciar e a planejar os nossos recursos de forma adequada. E isso não está acontecendo. Quer dizer, então é uma péssima notícia de ver que porque houve um incêndio, alguém colocou fogo e ainda jogou lenha, ainda jogou gasolina. Infelizmente, essas coisas vão acontecendo. Me causa uma preocupação com essa área de licitação da Prefeitura de Sorocaba, né? Porque desde que eu estou aqui há quase mais de 20 anos, acompanhando diariamente, parece que há um problema crônico dentro da área de licitação da Prefeitura e nunca se aprende, você não vê falar em evolução. A cada novo contrato, sempre um problema, né? E não é uma questão do prefeito de plantão, né? Porque entra prefeito, sai prefeito e a história continua. Aqui, enquanto Alberto falava, eu me lembrava lá do ano 2000, na gestão do ex-prefeito Renato Amari, quando nós tivemos um problema que resultou em problema para o Renato à época, que foi a reforma do mercado municipal. E aí tantas outras histórias que se vão. Pergunto eu, e por que me chama a atenção? Até provem o contrário, o prefeito José Crespo, ele pode ter as suas maluquices, não soube se relacionar com a Câmara, né? E tudo mais, sim. Ok? Teve os problemas, mas até me prove o contrário, é um homem honesto, né? Ou seja, ninguém fala em desvios, de atos de corrupção da pessoa do José Crespo. E daí eu vejo uma figura muito respeitada no meio também, que é a professora Marta Cassar, que foi citada nessa questão. E que é uma pessoa totalmente dedicada à educação, né? E respeitada no meio. Só que esses são os gestores que aparecem, que poderia ser o Alberto Cassone, poderia ser o Oliveira Júnior, que estando num cargo, né? Sim. E daí nós levaríamos ali a multa e seríamos responsabilizados, porque nós somos os gestores.
Entretanto, existem outras áreas que praticamente entregam. A professora Marta Cassal, eu tenho certeza que ela não sabe nem pegar no martelo, né? Eu tô dizendo isso como chama, em blindagem inicial daquilo que, né? Ela, se for pegar um prego, ela dá uma martelada no dedo, né? Ou seja, porque então os números chegam prontos para ela, professora, isso, e ela acredita. Mas o problema é o que está na montagem desse processo de licitação. Mecanismo, no mecanismo. E isso sempre vem viciado, Alberto. Independente, a Jaqueline caiu nessa, delegada de polícia. Tá com problemas lá em relação àquela compra de máscaras. E passou por onde? Onde foi o nascedouro disso? Licitação da prefeitura. Será que não está na hora da Câmara Municipal e a CPI e o próprio Ministério Público olharem esse setor de licitação e obras? Atenção, 2. Licitação e obras da Prefeitura de Sorocaba. Tem um histórico aí que não cheira bem. Há mais de 2 décadas e parece que a alternância ali é um jogo, né? Entendeu? Então, não estou pontuando A ou B. Eu estou falando de 2 décadas. É pra gente conhecer. Ou seja, vamos lá. Suspeita não, ok? Vamos suspeitar, mas vamos falar que os servidores ali, aqueles que ali estão, não estão sendo qualificados à altura daquilo que exige a lei de licitação. Então vamos investir nesses profissionais. Mas essa história, porque da maneira que está, essa história, mais 2 décadas virão pela frente. Não deveria estar aqui, ok? Dentro desse contexto, e os caras vão continuar errando, porque parece que é uma questão crônica, Alberto Cassal. E infelizmente, com tudo isso que tem ocorrido nos últimos 16 anos no nosso país, a primeira coisa que todo mundo pensa assim, é a corrupção. Não houve corrupção. Não, na verdade, pode ter havido erro mesmo, que é um erro estrutural de projetos. Eu vou dar um exemplo simples de uma grande empresa, que às vezes a gente imagina que um projeto demora. Você identifica, por exemplo, nós estávamos falando aí da adimplência e da inadimplência. Então, o mercado financeiro identifica que o consumidor aí está mais consciente e tal. Então, o marketing de uma grande instituição financeira resolve lançar um produto novo no mercado para fomentar as vendas. Quando o cara do marketing fez esse projeto, ele tem que passar esse projeto pelo jurídico, que vai dizer se isso é legal, tem que passar pela área de organização e métodos, para ver como isso vai ser implantado de forma adequada, tem que passar pela área de inspetoria e de auditoria para verificar se vão ter furos ou não. E, às vezes, esse projeto demora um pouco para sair. Mas, quando sai, ele sai de forma perfeita. Quer dizer, as grandes empresas criam normas que você tem que passar por várias áreas que vão fazer uma análise daquele seu projeto inicial, fazer as correções que tem feitas. E isso não acontece. A urgência em se fazer uma obra, porque precisamos fazer a obra da escola, porque está encerrando o mandato. Essa urgência, muitas vezes, não requer um planejamento e nem está dentro de uma estratégia de Estado. E isso é que ocorre no nosso dia a dia. De repente, tem que fazer obra, sai a toque de caixa e, na verdade, você tem que seguir uma série de procedimentos para que os problemas não deem errado. E acabam dando errado e acontece como você diz. Daqui a pouco, ninguém quer mais ser prefeito, porque o sistema ele funciona de forma inadequada que vai culpar alguém. Alguém é responsável sempre no final da linha. Alberto Cassone, obrigado pela sua participação mais uma vez. Até a próxima semana. Alberto Cassone, especialista em marketing e inteligência de mercado. Prazer imenso conversar com você sempre, Alberto. Um prazer, Oliveira. É sempre um aprendizado estar aqui no RMS News. E um ótimo final de semana a todos. Obrigado, Alberto Cassone.